Olá, pessoal. Eu sou a professora Ingrid, sou professora de História da Universidade do Estado do Amazonas e da Secretaria Municipal de Educação de Manaus. Eu sou uma pessoa branca, gorda, de pele clara, cabelos grisalhos. Estou vestida com uma roupa preta, uma calça preta, uma camiseta preta e um bolero de seda com estampas verdes e beges. Esse é o Teses e Ideias, é o Circuito Teses e Ideias, e hoje nós trouxemos a professora Kátia de Lemos, ela que é doutora em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Educação também pela UFAM, psicopedagoga pela Faculdade Salesiana Dom Bosco, né? Pedagoga pela Universidade Federal do Amazonas, pesquisadora do CNPq, no Núcleo de Estudo e Pesquisa em Psicopedagogia Diferencial, lá da UFAM, da FACED, pedagoga da CEMED Manaus, atuando profissionalmente no Complexo Municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo, atua na linha de pesquisa cujo interesse é políticas educacionais, políticas de inclusão, educação inclusiva, deficiência visual e pedagogia crítica. A professora Kátia, em 2019, defendeu sua tese de doutoramento intitulada A Implementação da Meta 4 do Plano Nacional de Educação em 18 planos municipais de educação do Estado do Amazonas. É sobre a sua tese que nós vamos conversar, professora. Seja muito bem-vinda nesse Circuito Teses e Ideias. Muito obrigada. Sou professora Kátia. Eu sou uma mulher corpulenta, de 1,62 m de altura. Estou usando um óculos arredondado, um vestido azul com flores cremes, brancas, né? E estou com acessórios, e sou uma mulher cega bilateral, tipicamente amazônica, cabelos negros, lisos, né, com traços tipicamente indígenas. Tudo bem. Inicialmente, Kátia, eu queria falar contigo sobre as tuas motivações. O que te motivou para desenvolver a tua tese? Bom, ser apaixonada pela região amazônica foi assim algo muito forte, sempre foi algo muito presente na minha vida. Eu sou assim extremamente apaixonada pelas nossas culturas, nossos costumes, nossos povos, e tudo aquilo que isso proporciona para nós enquanto educadores e educadoras. Então, a principal motivação, quando eu entrei na Universidade Federal do Amazonas para cursar o doutoramento em 2016, na linha de políticas públicas e desenvolvimento regional, eu conversei com a minha orientadora e ela falou assim, nossa, a questão do plano nacional está tão em voga, tão importante falar de inclusão nessa perspectiva, né, de que a educação é importante para todos, é primordial, é imprescindível. Então, a minha principal motivação quando nós pensamos nesses desafios era investigar todos os 62 municípios. Já viu? Mas assim, o nosso estado é continental, então as distâncias territoriais, as disparidades sociais, então realmente não daria em 4 anos para fazer tudo isso. Sim. Então essa motivação foi nos instigando e nos desafiando, orientadora e orientanda na época, para nós criarmos e estudarmos juntas, aprendermos juntas essa temática que é tão cara e tão importante. Eu acho muito curioso porque eu te conheço, nós nos conhecemos há pelo menos uns 20 anos. Exatamente. Né? Que você está nessa militância, sim, indo para a DDPM, fazer as formações, sim, brigar, e eram brigas boas, sim, que eu acompanhava essas brigas. Não era a minha praia de atuação, mas eu acompanhava as brigas da Kátia, sim, pelos seus direitos, pela sua luta mesmo, sim, em torno do seu direito de mulher que está com a questão da deficiência visual, e isso era muito importante. Você foi muito importante para a história da educação inclusiva nesse estado do Amazonas e nessa cidade de Manaus. Portanto, é muito honroso estar aqui conversando com você. Obrigada. E a tua tese, ela para mim foi assim, cara, ela vem tratar do Plano Nacional de Educação quando o plano se fechou. Exatamente. Né, de 2014 para 2024. Você veio, né, num ciclo que se fechou, sim, apesar da sua tese ter sido de
em 2019, mas tínhamos aí 4 anos, só que agora a gente está conversando 4 anos depois da defesa da tese, quando o plano já não está mais em vigor, agora é um outro plano, e sua tese ela faz então uma espécie de balanço do Plano Nacional de Educação aqui no Amazonas, onde tu situas teu estudo, e eu amei que você resolve falar de calhas e não de polos, porque é nas calhas dos rios que você vai percorrer os seus 18 municípios, né? Onde tu situa teus estudos nessas 9 calhas. O que tu conseguistes perceber desse processo de implantação do Plano Nacional de Educação em relação à Meta 4, né, que trata, né, da educação especial inclusiva? Avançamos para a inclusão ou promovemos mais processos excludentes do que inclusivos? Olha, eu adoraria dizer que avançamos sim em alguns pontos, né? Mas assim, o que nós percebemos dentro desse processo é um processo contraditório, é um processo que ainda há muita exclusão, é travestida de inclusão, de processos inclusivos, ainda falta muita. Na nossa concepção e na concepção do estudo veio mostrando isso, que ainda falta muito investimento público em instituições públicas. Quando se fala de educação, de uma educação para todos, que não é só para pessoas com deficiência, mas é para todos. Nas sedes municipais dos municípios, assim, ainda há algum serviço em alguns municípios, mas, por exemplo, no meio rural desses municípios já não há tanto conhecimento em relação a essa questão do atendimento educacional especializado, das questões que a tese veio levantando. Então, há uma inquietação muito grande e uma sede dos nossos professores e professores de como lidar, receber, atender essa criança da melhor maneira possível, porque muitas vezes não é exclusão e não é discriminação, há realmente o desconhecimento do que é ser e lidar com uma criança com deficiência dentro da escola, dentro desses processos e dentro daquilo que se tem em cada município. Perfeito. Né? Na tua investigação, você atingiu 18 municípios. Sim. Né? E você já traz aí, né, os nossos limites, né, para a implantação, né, que é desafiador. Sim. Né? Tu consideras, você está dentro dos teus objetivos, inclusive de tese, né, como que se as políticas públicas nesses municípios, quando elas foram implementadas, efetivamente elas se articulam com os demais entes federados, elas estão em conjunto, elas dialogam, esses municípios dialogam entre si ou cada um faz do seu jeito? Como é que você percebeu isso? Quando nós fomos trabalhar essa questão da inquietação, assim, conversamos muito com a minha orientadora, né? Então, assim, nós conversamos muito e ela falou assim, Kátia, nós temos que começar investigando os planos municipais de educação, para que possamos encontrar ou consonâncias ou dissonâncias em relação ao plano nacional. O que está sendo implementado e o que não está sendo implementado, né? E assim, não só ir lá em busca desses documentos, dessa questão documental, mas também conversar com os sujeitos, com os agentes, para verificar como é que é lá na prática, porque muitas vezes a gente verifica que os documentos estão ali, né? Estão postos. Então, em cada município, eu me dei o trabalho de ir em cada município para investigar esses agentes educacionais e poder realmente verificar esses contrastes. Então, muitos planos não condiziam com a realidade daquele município e eu fui procurar dados no censo, no IBGE, e esses dados ainda são subnotificados em relação a realmente se existe ou não crianças frequentando as salas de aulas e as salas de aulas, salas de recursos multifuncionais, quando tem na escola ou quando tem naquele município. E aí os desafios vão se aglomerando quando você encontra as escolas sem a estrutura necessária para ter, né, esses ambientes e os professores com toda essa situação de classes multisseriadas, que ainda tem bastante na nossa realidade, escolas que funcionam de acordo com
o regime das águas, né, na nossa realidade também, e uma série de outros desafios. Então, ainda há muita contradição. Então, eu fui listando, né, na tese as contradições que foram sendo encontradas em cada plano municipal. Só que quando eu fui contrastar essa análise com o resultado dos agentes educacionais, né, as entrevistas que eu fiz com eles, assim, havia muito receio, né, por conta de questões políticas e tudo. Havia muito receio deles dizerem assim: olha, acontece sim, não tá legal como dessa forma e tudo. Aí o que acontecia? Eu criei uma maneira de eles poderem falar sem medos. Então, em cada município que eu pesquisei, os agentes educacionais, eu coloquei o nome de peixe da nossa região. E aí eles puderam, eu falei, não se preocupem, ninguém vai identificar o município de vocês. E aí foi quando eles começaram a falar e fazer as denúncias, e foi muito rico esse momento. Você pode citar uma contradição que te deixou perturbada? Eu fui num determinado município conversar com um agente educacional que estava lá, que era o secretário de Educação na época, e o secretário de Educação disse assim, olha, aqui no nosso município só tem uma sala de recurso multifuncional, mas essa sala de recurso multifuncional não pertence à prefeitura, pertence ao Estado. E como o nosso prefeito não tem nenhuma relação com o governador, as nossas crianças são proibidas de frequentar a sala de recurso do Estado. Gente. Então não há cooperação técnica entre os entes federados quando não há uma convergência política de ideias e tudo. Então essa foi uma grande contradição que eu encontrei em muitos municípios, infelizmente. Né? Outra contradição que eu encontrei, por exemplo, pessoas que, como é que se diz? Diziam assim, olha, os investimentos públicos vêm, mas não são investidos nas instituições públicas, são investidos em instituições público-privadas. Então, de repente, em muitos municípios do nosso estado, algumas instituições, por exemplo, como a PAI Pestalozzi, né, elas são o único caminho que essas crianças têm de algum acesso à educação, a atividades de vida autônoma, né, que agora são práticas educativas para a vida independente, algum caminho, né? Então, eles não são investidos nas escolas públicas como deveriam. Então, são contrastes que vão apenas mascarando a dura realidade que vivemos. Os dados são mascarados, as perspectivas são é traumático, né? Se é pra gente que defende uma educação pública, sim, que respeita os direitos humanos, que respeita a diversidade, já é difícil. Tu imagina alguém que tá, uma pessoa cega, sim, como a Kátia, sim, indo fazer uma pesquisa nesses lugares e se deparando com isso, o impacto sim, nossa, sim, você sai, a cada movimento que você dá, o mundo inteiro se balança, sim, né? Sim. Eu fui em um determinado município, e nesse município eu cheguei e conversei com a secretária de Educação, muito corajosa, aguerrida, uma pessoa bem, bem bacana, transformadora. E ela disse assim, olha, sala de recurso multifuncional aqui, ela é tida como depósito. Só tem uma escola, que é considerada uma escola modelo, mas é tida como depósito. Bora lá? Falei, vamos. Né? E aí nós chegamos lá, aí eu comecei. Aí o diretor me recebeu, aí eu disse que eu era pesquisadora, né? Em nenhum momento eu falei que eu não era, né? Eu falei que eu era pesquisadora, eu estava fazendo uma pesquisa sobre... Eu gostaria de conhecer a sala de recurso multifuncional. Aí ele me levou numa sala que estava cheia de cadeiras empilhadas. É aqui a sala. Eu falei, como é que tá essa sala? Ele disse, cheio de cadeiras empilhadas. Eu falei, cadê as crianças? Não tem criança com deficiência no seu município? Aí ele falou assim, até tem, mas eu nem sei onde eles estão. Que era a única sala disponível. E aí eu falei, tá, ok, vamos lá. Essa sala de recurso recebeu o recurso do MEC? Recebeu. Ok, cadê o computador? Cadê o scanner de voz? Cadê a impressora? Cadê... E eu fui perguntando coisas, ele foi catando na escola as coisas, porque estavam todas espalhadas. Então, infelizmente, isso é uma realidade que nós vivenciamos. Você fala isso, inclusive, no
na tua tese, né? Sobre a Exatamente. questão. Exatamente. A gente vê as salas de recursos como uma estratégia do Plano Nacional de Educação. Vamos criar salas de recursos para que os alunos possam estar experimentando, para que os alunos possam estar. A Jaça acabou de tratar disso daqui, Sim. das. Como é que chama? Ela falou, meu Deus, da estimulações precoces Sim, e sim. tudo mais. E você me diz, olha, mas nas escolas é depósito, elas servem como depósito. Então, assim, em algumas dessas escolas, você conseguiu enxergar uma implementação razoável das salas de recursos nos Sim, municípios? sim. Tem municípios que lidam com a inclusão de uma maneira muito humana, humanizada. A gente tem que acreditar que exista, porque senão você perde a esperança, né? Claro. Você não pode pensar que está tudo errado. Não. Tem municípios que, por exemplo, a própria prefeitura prepara as salas de recursos, né? Para que não é com toda aquela tecnologia que vem do MEC, mas a criança vai ter um trabalho muito bem feito, os professores muito esforçados, muito dedicados, né, para lidarem com a questão, vão para a internet, estudam, se formam e aí vão ajudando as crianças, sabe? Eu encontrei alguns municípios que tinham essa implementação assim, caminhando, né? Quanto ao conhecimento, porque eu perguntei dos agentes assim, numa das perguntas, eu perguntei assim: qual é o conhecimento que você tem sobre educação inclusiva? Eu penso que é muito importante por causa disso. Eles foram listando, né? Então quer dizer, têm o conhecimento e sabem o quanto é importante para essas crianças também terem vez e voz, né? Então, é muito importante assim você pensar numa acessibilidade que não se fala só de acessibilidade arquitetônica, mas pensar numa acessibilidade de materiais, comunicacional, e que seja uma acessibilidade para todos, né? E começa tudo pela atitude que você quer ter enquanto educador. Você é uma professora com deficiência visual, que é militante, que circulou em vários, imagina, em 9 calhas aí, né, desse estado do Amazonas, e ao mesmo tempo é ativista, né? Você faz um ativismo e tudo mais. Para ti, assim, enquanto professora com deficiência visual, mas principalmente como uma pesquisadora que está ali atenta aos movimentos, né, da educação especial inclusiva, como você vê, quais são os desafios que você, enquanto professora, né, que tenha a deficiência visual, enfrenta nos seus cotidianos, mas ao mesmo tempo que desafios, né, para além de você na relação com a escola, né? Como é que você enxerga isso? Quais são os desafios que a gente já deveria ter vencido e que perspectiva você pode nos, de alguma maneira, trazer aqui para essas escolas que estão nos assistindo? Certamente muitas escolas estão te ouvindo, dizendo, nossa, acho que a gente pode seguir por aí. Como é que você vê isso? O maior desafio que eu enfrento enquanto pessoa com deficiência visual, cega, né, é exatamente o descrédito das pessoas. As pessoas, elas descredibilizam quando descobrem que você tem uma deficiência. E elas não entendem que você é algo além da deficiência. Você é um ser humano, você é um profissional, você é uma mulher, você né, tem família, você tem contas para pagar, né? E aí você tem seu corre, né? Exatamente, né? E aí o que eu acho muito interessante de falar em relação a desafios procurem conhecer. Eu acredito que a educação ela transforma a vida das pessoas como transformou a minha e vem transformando a cada dia. Eu acredito que o conhecimento é o que nos liberta, é o que nos transforma em algo muito melhores do que nós somos, assim, a cada dia, sabe? Vai nos desafiando a ser melhores. Então, assim, como a educação transformou minha vida, ela pode transformar a vida de qualquer criança com deficiência, com e sem deficiência, de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Então, o grande desafio é conhecer. A segundo
o segundo assim, ponto que eu sempre falo é a questão de você olhar para além das entrelinhas. Né? Porque esse olhar ampliado e multifacetado do mundo e das pessoas faz com que você transporte o teu olhar da deficiência para além disso. Porque a nossa orientadora, a professora Maria Almerinda de Souza Matos, ela sempre fala para a gente que ela não olha a deficiência, ela olha as potencialidades do ser humano. E isso faz com que nós comecemos a olhar para o nosso estudante também com esse olhar de pesquisador, né? De que vai descobrindo, não, o que ele pode, o que ele consegue. Então é por aí que a gente vai trabalhando nas escolas. Ah, professora, mas na minha sala tem 50 alunos. E Já eu ia sei que eu falar não disso. tenho, exatamente. É o que a gente escuta. Muito, né? Principalmente nas formações. Não, mas a minha sala tem 3 autistas. Eu não tenho nenhum apoio escolar, né? Nós temos, esses são desafios que a gente vai vendo, porque é uma questão de estrutura, né? Nem sempre assim. Só que assim, não é porque a gente vai encontrando, eu sempre falo, quando um ganha, todos ganham, quando um perde, todos perdem na escola. Então, assim, vamos procurar, eu sempre falo assim, vamos procurar parceiros. Parceiros, quem pode me ajudar na escola? Ah, de repente a professora tem uma sala de recurso na escola? Beleza, então bora lá. Mana, como é que tu pode me ajudar aqui? Sabe? E um grande desafio que eu vejo hoje em dia também é que nós precisamos socializar. Eu não sei nada, mas assim, se eu souber alguma coisinha, eu posso socializar com meu amigo, sabe? Com meu colega, que eu vejo que está ali se descabelando com o nosso aluno, que de repente tem uma especificidade que ele não sabe lidar. Porque é socializando que a gente vai encontrando caminhos, encontrando metodologias. De repente você sabe criar uma. Olha, mano, eu pensei naquele teu aluno assim, assim, assim. Porque a nossa sala de aula é um grande laboratório. Né? E aí, de repente, os próprios estudantes vão nos desafiando a encontrar novos caminhos, alternativas. Né? Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que eu tenho um estudante com deficiência, eu vou olhar para aquele estudante. Mas existe um outro que não tem deficiência, mas ele tem outras problemáticas que, de repente, eu posso estar me preocupando, às vezes, até mais com aquele. Então, assim, são possibilidades que a gente vai criando a partir das nossas metodologias, do nosso conhecimento, da nossa socialização, né, da nossa interação com o outro, de você entender que você não sabe tudo, que de repente você não sabe, você tem que buscar. E né? tem uma coisa que tu trazes, Cátia, que eu acho que a gente caminha para finalizar a nossa conversa, que tem muito a ver com alguém falou assim, olha, a educação especial é um paradigma, né? É um paradigma. Sim. E é um paradigma que trabalha com alguns princípios Sim. que são fundamentais para a vida na Terra, Sim. que é o respeito, que é a democracia, que é o direito à diferença, que é o direito a viver e a ter uma educação de qualidade digna, né? E, ao mesmo tempo, significa que os teus paradigmas também de atuar, né, na inclusão também precisa ser revista. Então, tem professores que fazem, que nos perguntam assim, Eglê, chegou um aluno com deficiência intelectual e ele ainda por cima ele é cadeirante. E ele não consegue pegar na caneta para escrever. E aí eu tenho que cuidar dessa caneta que ele precisa escrever, mas eu tenho não sei quantos alunos ali que já sabem escrever e que querem outras coisas, e eu não sei o que eu faço, se Sim. eu ensino esse aluno a pegar na caneta ou se eu dou Sim. continuidade àqueles que já sabem pegar na caneta, sabem pegar no lápis. E aí a gente fica dizendo, gente, o que é importante para aquele aluno, para esse aluno, para essa aluna? É ele pegar na caneta, isso é o teu paradigma, né? É isso que você tem que apostar, ele ensinar ele a pegar na caneta? Né? Em que medida pegar na caneta resolve o problema daquele aluno? E eu, de fato, fico sem entender, sem conseguir responder, né? E queria te ouvir sobre isso. Se o aluno, no início do ano, não consegue levar a colher à boca, e no final do ano ele conseguiu fazer isso, para você já é uma grande vitória. A gente tem que sair da caixinha de uma educação estereotipada, estereotipante, padronizada, padronizante, excludente, né? Aquela educação que é para todo mundo, porque a educação não é assim.
Tem alunos que vão aprender melhor escutando, outros falando, outros vai para casa, né, faz uma revisão. Nós somos assim, o ser humano ele é assim. Ele não aprende no mesmo tempo, no mesmo ritmo, ele não é padronizado, ele não é um soldadinho de chumbo, né? Então, o estudante com deficiência também não vai ser assim. Então, nós somos um universo contido em nós mesmos. E nós temos especificidades e peculiaridades incríveis, nós temos insights, né? Nós temos algo que vai nos levar à aprendizagem. O usuário de cadeira de rodas, quando ele chega na escola e ele tem uma deficiência intelectual por uma paralisia cerebral, ou seja, o que foi, tem uma dificuldade motora, né? Você pode fazer aranha-mola, você pode fazer outras atividades para ele, você pode utilizar se ele conseguir falar, a oralidade dele, outras atividades, pensar em atividades. Isso desafia o professor. Porque o professor... Não, ele quer que ele escreva, né? Esse é o paradigma necessariamente, não que não seja. Ele quer que escreva, leia e conte. O que não é errado, porque é uma coisa importante, né? No entanto, existem outras possibilidades, outras habilidades que ele pode desenvolver e você fica enlouquecido. Nós trabalhamos um estudante cego, autista, com 18 anos, não verbal, em 2022, que estava falando. Porque nós descobrimos que ele tinha aptidão musical. Olha aí. E ele saiu de lá falando, e a gente viu que como assim, gente? Ele passou 18 anos na sala de aula sem falar, porque ninguém falava com ele. Deu para entender? Sim. Então, às vezes, você pensar que existe algo por trás dessa deficiência. Algo de potencialidade que todo ser humano possui. Aí você diz assim, não, professora, mas eu sei, mas tem 50 alunos na sala, ok, mas é a nossa realidade. Não é verdade? É a nossa realidade. E para isso a gente tem que lutar. Lutar para que as leis se efetivem, né? Lutar para que não tenha tantos alunos assim, não é verdade? Porque há leis, né? Há leis. Então, assim, e você tem como lutar por elas. Né? Mas às vezes é mais fácil eu dizer, não, eu não consigo, não, né? Mas assim, não pode, a gente não pode perder essa esperança de que as coisas podem melhorar e que estes alunos, esses estudantes, eles podem crescer e evoluir, porque eu sou uma prova viva disso. Ninguém nunca acreditou que eu fosse capaz. Quem acreditou em mim? Minha mãe, minhas professoras, né? E hoje eu tenho essa tese que foi escolhida a melhor tese do programa de pós, né, de pós-graduação do PPGE, da Universidade Federal do Amazonas, em 2019. Olha que lindo. Gente. E aí, gente, eu digo para vocês, há possibilidades. Há possibilidades, eu sou prova viva disso, né? Que hoje, se eu sou doutora em educação, eu tenho obrigação de fazer com que todas as pessoas tenham sua voz e sua vez ouvidas. Garantidas, ouvidas, respeitadas, né? Kátia, e implementadas. Exato. Que maravilha te ouvir. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, de vir aqui com a gente conversar sobre a sua tese. Ela nos abre um portal enorme de esperança, não porque você é uma pessoa cega, mas principalmente porque você nos trouxe a esperança de que é possível a gente conquistar uma educação verdadeiramente democrática, inclusiva e cidadã, né, gente? Muito obrigada, Kátia. Obrigada, tudo de bom. Tá. Eu que fico feliz. Ai, nós aqui ficamos, gente. E nós ficamos por aqui. Até mais.